As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso é uma boa ajuda, mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. O que pode ser uma força transformadora da vida?
pode se tornar uma força destrutiva da vida, simplesmente porque está sendo conduzido sem o compromisso, a dedicação, o foco e a compreensão necessários. De qualquer forma, sobre elevar a Kundalini, se a Kundalini se elevar, as dimensões da sua vida mudarão tão rapidamente que você deve estar disposto a fazer os ajustes exteriores igualmente, rápido. Caso contrário, as coisas vão desmoronar em grande escala. Nas tradições iógicas clássicas, existe um certo tipo de yoga que nós ensinamos para as pessoas que vivem em situações familiares. Existe um certo outro tipo de yoga que nós ensinamos para ascéticos. No Isha, nós temos ambas as formas. Nós temos yoga ascético e nós temos o yoga em geral. Nós nunca ensinaremos a forma ascética para você. Essa é a maneira mais potente de ser feita, mas isso exigirá uma certa dimensão de disciplina e foco que suas vidas normais não permitirão. Se você fizer esse tipo de yoga, ele vai desmantelar sua vida exterior instantaneamente. Agora, esse yoga não foi projetado para desmantelar sua vida, esse yoga foi projetado para fazer sua vida acontecer melhor. Quando a vida acontece melhor, quando as coisas seguem melhores, você ganha mais dinheiro, seu negócio está indo melhor, sua profissão está seguindo melhor. Em geral, infelizmente, o seu anseio por buscar o mais elevado diminui. Sim. Portanto, no sentido real, essa não é a melhor forma de se fazer, mas é a única forma que funciona no mundo de hoje, e é a única forma que funciona para a maioria das pessoas. Para um pequeno número de pessoas, nós podemos fazer isso de outras formas. Nós podemos contornar todas essas coisas e simplesmente usar formas muito poderosas de fazer as coisas, mas isso irá desmantelar todas as estruturas sociais ao redor delas, o que não é bom ser feito por todos. Portanto, essas são dimensões diferentes. Kundalini Yoga, se tiver que ser praticado, você deve estar em um certo tipo de atmosfera. Você não pode viver em situações sociais e fazer Kundalini Yoga. Caso contrário, em nome do Kundalini Yoga, você está fazendo algo simplista. Do contrário, Kundalini Yoga pode transformar a forma que você é em dias. De repente, você descobre que é um estranho em sua própria casa dentro de 2 dias de prática, porque isso mudará tudo sobre você. Então, nós podemos elevar a Kundalini? Sim, podemos. Uma maneira é criar uma atmosfera propícia para que ela lentamente se eleve. A outra maneira é provocar ela de tal forma que ela se eleve rapidamente. Se ela se elevar rapidamente, então tudo muda dramaticamente. Se ela se elevar lentamente ao longo de um período de tempo, as mudanças acontecerão lentamente. Você será capaz de lidar com essas mudanças com o tempo. Mas se isso acontecer muito rápido, então você não será capaz de lidar com as mudanças. Vai parecer que as coisas estão se desmantelando. Então existem diferentes maneiras de fazer isso. Quantas maneiras? Existem muitas maneiras, eu não vou entrar em detalhes. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essencialmente, existem 112 maneiras de fazer isso. Existem 112 maneiras em que você pode elevá-lo. Da base para isso, você tem que conhecer a estrutura, do contrário, isso se tornará muito elaborado. Desses 114 chakras, existem 7 que nós reconhecemos como 7 dimensões. Desses, 6 estão dentro do corpo, um ligeiramente fora do corpo físico. Então, se você empregar esses 112 métodos, você vai lidar com os 6 chakras. O 7º você não pode lidar. Existem 112 maneiras pelas quais você pode alcançar um chakra ao qual nos referimos como Agna, mas de Agna para Sahasrara não existe um caminho. Não existe uma maneira de fazer isso, você simplesmente tem que saltar em um abismo. Se você tiver que pular em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Alguém diz, salte, e você salta porque você tem uma confiança tão profunda em alguém que quando ele diz salte, isso tem que ser bom para você. Você simplesmente salta em um poço sem fundo. Então, na jornada do Muladhara para o Agna, existem 112 maneiras de chegar lá, mas de lá para cá não existe caminho. É simplesmente um salto, que pode acontecer na confiança
na devoção ou na loucura. A escolha é sua. O Tantra está interessado em usar a mente de uma certa maneira. Os processos tântricos precisam de uma visualização elaborada. Níveis muito sofisticados de visualização até um ponto em que eles se manifestam, para fazer com que o processo mental seja como um processo físico. É o que o Tantra está tentando fazer. Tornar a imaginação tão forte que após algum tempo é como se fosse físico. Você realmente cria um fantasma ou você cria um Deus. Ambos são possíveis. Os dois são possíveis, qualquer tipo de forma que você queira, você pode realmente criá-la, manifestá-la e fazê-la andar. Você sabe, eu estava provavelmente naquela época, na primeira série, significa que eu tinha 5, 6, 7, eu acho que na segunda, terceira série eu deveria estar. E eu tinha um primo, ele não era um bom sujeito. Então, naquela época, na minha mente, você sabe, se eu me sento assim, eu posso ficar engajado em minha mente por horas a fio, sem nenhuma comunicação com ninguém, porque eu estou tramando todo tipo de coisa. Então eu amava tanto o zoológico de Mysore, eu queria ter o meu próprio zoológico. Por isso eu projetei o meu próprio zoológico. Eu não chamei de zoológico, era um mundo por si só, onde os animais não estavam trancados. Como eu queria, eles estavam espalhados por toda parte. Um monte de animais e, claro, eu tinha um rinoceronte. Então, esse sujeito, sabe, um dia ele estava comigo e eu disse a ele, você quer ver os meus animais de estimação? Ele disse sim. Então eu meio que o levei lá. Eu apenas comecei a falar com ele, me sentei com ele e lhe disse, veja, é isso, você pode ver isso, você pode ver isso, viu esse aqui? Todos os dias ele queria ir. Algumas vezes eu deixava porque ele tinha algo que eu queria. Depois disso ele não tinha nada, mas ele queria ir todos os dias. E todos os dias eu tinha que me sentar com ele e levá-lo para dentro. Ele ficou viciado nisso. Eu estou dizendo, isso pode se tornar tão real. Seja o que for que os seres humanos estejam fazendo, use as mesmas coisas para se elevar. Esse é o caminho do Tantra. No que diz respeito ao Guru, ele exerce o Tantra no discípulo de diferentes maneiras, de maneiras que eles não vão saber. Se você se conecta assim energeticamente a uma divindade poderosa, capacidades que estão consagradas dentro desta divindade se tornam acessíveis a você. Um dia você deve fazer isso comigo. Ou, se você me achar pouco atraente, você pode fazer isso com Dhyana Linga. Processos tântricos precisam de uma visualização elaborada. Veja, Parvati queria ter um filho. As células epiteliais do seu corpo, a terra para o material, sua própria energia e sua mente. Você faz disso um bebê e ele se levanta. Uma vez que nós iniciamos as pessoas dentro de processos tântricos, nós não podemos deixá-las sozinhas, porque
A tecnologia é um processo em evolução com as práticas tântricas ou os métodos tântricos. A mudança é drástica. O Tantra é uma série de iniciações. Mais do que a prática, é uma série de iniciações. Quando você entra nisso como você era, quando você sai disso, você não é mais a mesma pessoa. Os tibetanos, porque eles vieram de uma cultura que estava imersa no ocultismo, eles estavam procurando por magia, eles queriam que as coisas acontecessem. Eles agregaram Raknis e Daknis e todas elas ao Buda. No princípio tântrico, tudo se encaixa porque não há princípio. O princípio é a unicidade. Então, Kailash é conhecida como a montanha tântrica. Ele encontrou Padmashambhava quando tinha 8 anos de idade. No geral, poderia ter sido uma esfera completamente diferente, e eles fizeram coisas fenomenais, as quais nunca poderiam ter sido feitas com processos meditativos simples. Uma vez aconteceu, um coelho estava brincando. Primavera, você sabe. Louco como o coelho branco. Quando ele ouviu um sapo chamando desesperadamente, como se houvesse uma pandemia. Então o coelho começou a investigar de onde vinha o chamado. Então ele encontrou um buraco no qual o sapo estava sentado e o coelho perguntou: "O que você está fazendo nesse buraco? Por que você está gritando?" O sapo disse: "Eu caí nesse buraco, eu não estou conseguindo sair." O coelho disse: "Apenas espere, eu vou pegar uma escada para você." Então ele saiu para procurar uma escada. Então, depois de um tempo, ele conseguiu a escada e voltou. Mas encontrou o sapo já sentado do lado de fora do buraco. Então, o coelho perguntou: "Como você saiu?" "Bem, depois que você foi embora, uma cobra entrou no buraco, então eu saí." Então, agora que a cobra entrou no buraco, todos precisam dar um salto com sua capacidade máxima. Cada um de vocês. Cada um de vocês, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo em suas vidas, você deve chegar à sua capacidade máxima. Esse é o momento. Se nós soubermos como fazer uso desse tempo, nós poderemos voltar com força e energia renovadas. Então, essa ansiedade e preocupação, vamos deixá-las de lado. Este tempo que temos, essas 2 a 3 semanas que temos em nossas mãos, todo mundo deveria se comprometer fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E em qualquer trabalho que estejamos fazendo, a competência que nós temos, se apenas visarmos em nos aprimorar, melhorando em 10%, 10% de melhora em cada ser humano colocará a nação em um patamar e em uma possibilidade diferente. Cada ser humano pode escrever: "Qual é a minha aptidão física?" Você não precisa de avaliação médica, você pode dizer: "Onde estou? Qual é a minha ideia de uma melhoria de 10%? Qual é a minha capacidade mental 10% melhor? Minha estabilidade emocional 10% melhor? Minha competência no meu trabalho 10% melhor?" Se todo mundo, de acordo com o seu próprio padrão, se todos se esforçarem para isso, nós teremos uma nação diferente em andamento. Existem situações lá fora, existem impedimentos, desafios, mas sua própria mente, sua própria emoção, sua própria atitude não deveriam se tornar um impedimento e um desafio.
Se você não é um desafio para si próprio, o resto nós lidaremos no melhor de nossas capacidades. Existem vários aspectos naquilo que chamamos de Shiva. A realidade ilimitada é conhecida como Shiva. O maior dos yogis foi conhecido como Shiva. Sua dança é conhecida como Shiva. Sua música é conhecida como Shiva. Sua quietude é conhecida como Shiva. Mas de tudo isso, ele ser um yogi é de maior importância em termos de abrir uma porta de possibilidade para todos os outros seres humanos. Alguém pode ser muitas coisas, mas para o mundo, essa dimensão, que é uma possibilidade para o mundo, é a coisa mais importante. Então, ele ser um yogi é a coisa mais importante. Ser um yogi significa muitas coisas. Um aspecto de um yogi é que ele dorme em sua vigília e está desperto em seu sono. Ele deve estar totalmente desperto, mas se você checar os parâmetros do corpo, ele deve estar dormindo. No sono, tudo deve estar adormecido, mas você deve estar desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso. Se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado Turiya. Se você está em um estado de Turiya, dizemos que você é um Mrityunjay. Isso significa que você é imortal. Porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto
enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é: faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, como você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Mrityunjaya. Por que não há morte para você? As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura. Ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso
a natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então
aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente,
Sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. Do jeito que for a sua memória kármica, essa será a forma como você responderá ou reagirá às informações ou aos estímulos que chegam a você através dos 5 sentidos de visão, audição, paladar, olfato e tato. Somente se você limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, você poderá mudar o seu destino. É por isso que os kriyas yógicos são importantes. Existe algo chamado de cognição e depois reconhecimento e depois reação. Esta parte de reação ou da resposta é a dimensão em que os seres humanos têm a habilidade de assumir o controle. Esta é uma maneira segura de ser capaz de criar o seu destino exatamente da forma que você deseja.
O destino não é uma direção fixa, ele é o que você cria. Como a maior parte da percepção e da experiência humana, infelizmente, está acontecendo inconscientemente, o destino parece ter direção fixa. Não se pode criar o próprio destino sem dedicar o esforço necessário. Aqueles que não estão dispostos a pagar o preço de se esforçar para criar o que realmente lhes importa, estes pensarão que o destino lhes é imposto. O destino da experiência individual e da liberdade, o destino da justiça social, o destino de um bem-estar nacional ou global, tem que ser buscado com esforço. Sem esforço, sem pagar o preço pelo esforço, a pessoa não terá o privilégio de criar o seu destino. Como indivíduos, como uma geração de pessoas, a maior alegria está em poder criar o nosso próprio destino. Que você conheça o poder, a liberdade e a alegria de criar o seu próprio destino. Somente se você limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, você poderá mudar o seu destino. É por isso que os kriyas yógicos são importantes, porque uma vez que há uma certa impressão de memória no seu sistema de energia, não importa o quanto você tende a cair na mesma rotina de novo e de novo. Portanto, a ideia de fazer kriyas é para limpar o seu sistema energético das impressões kármicas, para que não haja um software interno que esteja indo contra a sua vontade atual em como você gostaria de fazer isso. Então, sempre tem essa pergunta: é livre-arbítrio ou destino? Você deve compreender que o seu destino, o que você pensa ser o seu destino, é escrito por você inconscientemente. Portanto, está na hora de escrevê-lo conscientemente. Para isso, limpar o sistema energético de suas impressões kármicas é bastante crucial e é por isso que o sadhana diário é de grande importância. Se você reage compulsivamente, as situações externas determinam como você está no momento. Se você responde conscientemente, seu bem-estar está muito em suas mãos. O que é significativo sobre ser humano é que nós não precisamos ser animais de reação compulsiva. Nós podemos ser uma resposta consciente a tudo em nossas vidas. Não apenas às situações externas, mas até mesmo às situações fisiológicas e psicológicas. No momento em que você se torna uma resposta consciente a tudo isso, você se torna o mestre do seu próprio destino. Quer seja felicidade ou infelicidade, dor ou prazer, agonia ou êxtase, essencialmente acontece a partir de dentro. A base da experiência humana está dentro de nós. As câmeras podem estar do lado de fora, os microfones podem estar do lado de fora, mas o drama acontece somente dentro de nós, mesmo em termos de impressões externas. Com base nas impressões externas, se você estiver em um estado compulsivo de reação, a sua experiência dessa impressão toma forma a partir da base de sua experiência passada. Ou, para dizer de forma mais técnica, ela se baseia em sua memória kármica. Do jeito que for a sua memória kármica, essa será a forma como você responderá ou reagirá às informações ou aos estímulos que chegam a você através dos 5 sentidos de visão, audição, paladar, olfato e tato. Você gostar de algo ou não gostar de algo depende essencialmente
de experiências passadas de vida que podem estar ou não em sua memória consciente, mas isso está em algum lugar lá no fundo para você fazer esse julgamento, porque entre a cognição e o reconhecimento tem que haver memória, do contrário, o reconhecimento não acontecerá. Se você ouvir isto e depois disser, isto é um cão latindo, isso é apenas porque você já ouviu cães latindo antes? Do contrário, você ficaria confuso? Você ouve algo e diz, isso é um carro? Bem, isso só é possível porque você já ouviu carros antes? Se um som que você nunca ouviu antes chegar até você, então você ficará confuso porque não existe uma impressão kármica daquele tipo. Então devemos entender isto. Há algo chamado de cognição, e depois reconhecimento, e depois reação. Esta parte da reação, ou da resposta, é a dimensão que os seres humanos têm a habilidade de assumir o controle. Ou seja, você pode tanto ser uma reação kármica instintiva ou uma resposta consciente. Uma vez que você consiga se tornar uma resposta consciente a cada estímulo que é jogado em você, não importa que tipo de estímulo chegue até você, uma vez que a resposta for consciente, você pode fazer com que a experiência da sua vida seja da maneira que você desejar. Isto é, os estímulos, as situações externas não irão determinar a natureza da sua experiência, você determinará a natureza da sua experiência. Esta é uma maneira segura de ser capaz de criar o seu destino exatamente da forma que você deseja, ou de se tornar um mestre do seu próprio destino. É importante entender que você precisa mudar da reação compulsiva para uma resposta consciente. Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira. Como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus, como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus, independente do que o outro faça. Apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia. Eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento. Eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida.
É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? This happened. Isso aconteceu. Soldiers. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro: "Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos." Ele disse: "Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer?" That's not how it works. Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando. Só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não? Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo. Ou não diga a si mesmo tal mandamento: "Eu farei apenas o que funciona." É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso. Porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram: "Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas?" Eu disse: "Desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo.
quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito, então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia, veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve. O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas, ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto. Envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o quê, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema, o momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não, não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento.
Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he, 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 he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave. Porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos. Envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo. A vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual, e eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página e eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo e isso era tudo.
Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula, sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção.
Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão, aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Eu estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente.